Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Indústria do Futuro, podcast que ajuda as indústrias a serem mais eficientes, abordando temas sobre inovação e inteligência artificial. Eu sou o Vitor Funado, sou aqui Account aqui na iSystems, e no episódio de hoje vamos conversar sobre os pilares da indústria 4.0, um tema muito em alta aí nos últimos anos. A gente acaba escutando aí, né, bastante sobre esse tema em todos os lugares, tem muita informação, muita fonte por aí, mas para ajudar a gente aí a entender um pouco mais na prática como que tem sido os principais pilares dessa temática tão importante, tenho o prazer de receber aqui com a gente o Guilherme Fraga, especialista de processos industriais na São Martinho. Guilherme, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast, é uma grande honra, satisfação te receber por aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bom, Vitor? Tudo bom, pessoal? Acho que a honra aqui é minha. É muito bacana poder estar aqui nesse podcast com vocês. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Acho que a gente começou lá no passado, né? Enquanto os pilares não existiam ainda. Era tudo mato, vamos falar assim, né? E a gente já estava discutindo como que as tecnologias, né, os controles avançados poderiam ajudar a gente. Então, acho que é uma grande satisfação poder compartilhar um pouquinho do que a gente viveu e vive até hoje, né? E o que a gente construiu juntos aí nessa trajetória. Muito legal, Guilherme. Realmente acho que a São Martinho tem sido uma grande pioneira, né, em relação a essas novas tecnologias, em relação à temática. Mas antes da gente entrar no tópico especificamente, conta um pouco aí da tua trajetória, Guilherme, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, entender um pouco mais aí das tuas experiências. E aí a gente começa na temática mesmo. Bacana. Bom, eu sou o Guilherme Fraga, né? Eu entrei na São Martinho em 2016, né? Foi quando comecei minha trajetória como trainee, né? Trainee na manutenção industrial, com a parte de automação ali, no dia a dia, na rotina de manutenção. Fiquei lá por 2 anos, né? Aprendi bastante com o time da unidade, né? Na época a unidade São Martim. E a gente teve a oportunidade de criar uma nova área, né? Acho que muito conectado com o que a gente fala de indústria 4.0, a gente tem ali talvez a parte do Lean, né? A parte da melhoria contínua, de estruturação da base, né? E aí tive a oportunidade de fazer parte desse time durante 3 anos na São Martinho, onde a gente estruturou ali alguns processos, né? Ajudou o dia a dia das pessoas para que ajudasse a se organizar, a pensar de uma maneira mais estruturada, né? Então, durante 3 anos eu trabalhei com o pessoal da melhoria contínua, fazendo esses projetos de Kaizen, mapeando oportunidades, né? E engraçado que boa parte dessas oportunidades, né, passava por essa parte de automação, né, de ter que colocar algum sensor, colocar alguma tecnologia diferente, alguma integração de algum dado, né? Então, é bem bacana como as coisas acabam sempre chegando, né, em algum ponto na tecnologia. Depois voltei para a própria São Martinho, né, ainda na unidade São Martinho, trabalhando na área de qualidade industrial. Foi quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com algumas tecnologias disruptivas. A gente trabalhou numa frente de um projeto que a gente chamava de projeto 5G, né, quando a gente disponibilizou uma bolha de testes ali para tentar melhorar a conectividade dos ambientes agroindustriais. E depois disso surgiu uma área, né, uma oportunidade numa área corporativa industrial, que a gente hoje olha para as 4 unidades focados em indústria, né, em tecnologia e processo, né, então desde como a rotina está impactando no nosso dia a dia, até quais projetos vão nos fazer chegar no nosso objetivo final de eficiência, de produtividade, né, de custo. Então hoje, essa foi um pouquinho da trajetória dentro da São Martinho, né, eu sou engenheiro de controle e automação de formação, então desde o primeiro dia que eu pisei na São Martinho, eu já tenho o telefone do Vitor, a gente vem conversando e entendendo quais são as tecnologias disponíveis, né, como que a gente pode gerar valor com todos esses algoritmos, vamos falar assim, que estão ali embarcados, né, e é uma jornada que não é curta, né, Vitor, assim, ela é longa por essência, né, é muito mais aprendizado e tomada de decisão do que, de fato, só a tecnologia ali no dia a dia, né, então acho que ao longo de toda essa jornada aí, né, a gente vai criando bagagem, vai aprendendo, vai entendendo como as coisas funcionam, a velocidade das coisas, né, e hoje eu tenho a felicidade aí de poder ajudar as unidades, né, com essas tecnologias e outras também, para a gente chegar aí num ambiente de mais autonomia, como a gente chama aqui. Muito legal, Guilherme, e parabéns, né, pela sua trajetória. Acho que são quase aí 10 anos, né, de trajetória aí dedicada ao setor sucroenergético, que acaba sendo aí, putz, um setor essencial, né, para o desenvolvimento aqui do nosso país, e desenvolvimento até mesmo sustentável em relação aos novos combustíveis, em relação à própria sustentabilidade do mundo mesmo, né. Então, eu acho que as usinas, o próprio etanol,
Todos os produtos derivados da cana de açúcar em si, ele acaba tendo um papel essencial aí na sustentabilidade do mundo, né? Então, parabéns aí pela sua trajetória, por compartilhar aí com a gente um pouco dela. Obrigado. Uma E eu alegria vou estar pegar aqui. legal, cara. Inclusive, fique à vontade para voltar mais vezes aqui ao nosso podcast, né, Guilherme? O convite fica aberto aí sempre. Eu gostei de uma parte da tua fala, Guilherme, que em relação a essa implementação da indústria 4.0, novas tecnologias como um todo, eu gostei do termo que você utilizou, que é algo que eu utilizo bastante, né? Que é a jornada, né? Não é... Eu costumo falar bastante aqui com os nossos clientes que não é uma solução, não é um projeto que vai fazer você entrar na chamada indústria 4.0, né? E eu acho que a jornada, ela se inicia a partir de um objetivo. E aí, nesses teus quase 10 anos aí, né, de experiência profissional, Guilherme, como é que você enxerga no setor, né, de usinas especificamente, quais foram os principais objetivos que você viu aí, né, no mercado, que, putz, olha, vamos começar a investir, vamos começar a olhar para a indústria 4.0, vamos entrar nesse mundo novo, né, digamos assim. O que começou realmente essa transformação aí no setor? Eu acho que o setor, como você falou, acho que tem que entender o contexto do setor, né? Ele é muito, vou colocar assim, como renovável, sustentável, né? Pela característica dele de ser muito circular, né? A gente reaproveita muita coisa dentro da indústria e quando a gente fala de agroindústria, a gente reaproveita 100%, quase. Então, ele é um setor diferenciado, né? Talvez isso nos destaca num cenário que a gente vive hoje, né? Que a gente está cada vez mais preocupado, né? Isso é muito bom, com o meio ambiente, com a parte de ESG como um todo, né? E aí, quando a gente falou de indústria 4.0, né? A gente tem muitos caminhos para trilhar. A gente pode fazer a gestão da empresa com base em indústria 4.0. A gente pode fazer a gestão da empresa com base em TPM e pode fazer com base em Lean, né? Então, assim, é uma questão de modelo de negócio, mas quando a gente olhou para isso, né, a gente pensou lá no passado, por que a gente vai fazer, né? Nosso desafio era muito claro, era entender o que era isso e traduzir para a nossa realidade, né? E esse processo ele não é simples, sabe? A gente fez muitos e muitos workshops para entender qual era de fato, o nosso objetivo, porque a gente já tinha objetivos muito claros, né, de direcionadores que a gente chamou, e eles que foram a base das nossas escolhas, né, e isso é meio que padrão para o setor. A gente está falando de commodity, né, a gente pode ter um processo muito limpo, um processo muito verde, um processo muito consolidado, mas a gente produz produtos que a gente não determina o preço e produtos que a gente pode ser que amanhã eles estejam ameaçados ou eles sejam extremamente impulsionados com novas rotas de produção de novos produtos. Então, dado esse cenário, né, a gente começou a perceber que a gente estava entrando num ambiente diferente. Um ambiente que a gente está falando ali de uso de etanol para diversos fins, produção de novos produtos que a gente nunca imaginou serem viáveis, né? E essa nova visão, essas novas rotas que a gente começa a enxergar, elas exigem coisas diferentes das nossas indústrias e das nossas agrícolas também. Então a gente precisa ter um olhar um pouquinho diferente, se atentar a alguns detalhes que talvez a gente não precisava no passado, né? Então a gente tem um grande reforço do time de engenharia industrial, tanto nas unidades quanto corporativo, e esse movimento todo é para que a gente tenha novas certificações, a gente consiga adentrar novos mercados dos produtos que a gente já tem e está pronto para desenvolver os novos. E quando a gente olha para esse futuro, né, a gente vê que se a gente não tiver um objetivo muito claro, como você disse, a gente pode errar o caminho, a gente pode fazer coisas que não nos levem aonde a gente quer chegar. E tem muita tecnologia disponível, tem muito processo disponível, o que a gente tem que entender é quais são as nossas dores, quais são as nossas necessidades, onde a gente quer chegar. Para isso a gente fez um workshop, cara, eu lembro que a pandemia estava no auge, a gente já tinha começado a falar de indústria 4.0, a gente já tinha feito muita coisa, a gente entendeu que a gente estava num cenário que era muito maior do que a gente imaginava quando falava que indústria 4.0 era a mesma coisa que automação puramente. E aí, esse foi talvez o primeiro impacto que a gente sofreu e a gente falou, cara, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio de quem já estudou isso, né? A gente já tinha estudado muito como que a Alemanha olhava para esses temas, né? Os próprios manuais de maturidade. A gente achou que aquilo não era tão aplicável para a gente pelo tamanho que a gente tinha naquele momento e o que era esse assunto para nós. Mas chegou uma hora que não deu mais para evitar, né? E na pandemia inclusive, durante a pandemia, achamos um local bem grande que a gente pôde fazer um evento
grande também, com distanciamento, com máscara, e chamamos alguns parceiros que toparam esse desafio, e a gente fez um grande workshop, que a gente saiu basicamente com 5 fundamentos, né? Que a gente precisava definir objetivos e metas claras, né? A gente precisava de ter o patrocínio dos times, de todos os times, né, das diretorias e tudo mais. A gente precisava de um ambiente que as pessoas se sentissem engajadas para trabalhar ali dentro e desenvolver coisas naquele sentido. A gente precisava também capacitar essas pessoas para que fizessem a coisa da maneira correta, e um modelo de governança que a gente pudesse gerir e dentro do possível, conduzir para aqueles nortes que a gente vai entendendo ao longo dos prazos. Então a gente chamou isso de principais fundamentos, né? E esses fundamentos é o que fez a gente desdobrar os primeiros pilares, porque os fundamentos eles não vão mudar. Eles vão se manter dessa forma para que a gente tenha perenidade no assunto. Mas quando a gente olha para pilares, né, esses às vezes a gente tem ali uma tecnologia que precisa ser um pouquinho mais avançada, algum outro gap. E esses pilares a gente entendeu que, como a tecnologia muda muito, as pessoas vão mudando, a gente talvez tenha que revisá-los constantemente. E aí, como nosso primeiro fundamento era objetivo e metas claras, a gente definiu ali o começo, né? Então, definimos alguns objetivos, definimos ali um modelinho de governança simples de tudo, mas que nos traria conexão com o negócio, que eram as unidades, as gerências, as gestões, os processos. E ali foi onde a gente começou a falar do tema e cada vez mais ter robustez das nossas práticas, né? E aí tudo veio se desenvolvendo, né? A gente conseguiu mais autonomia para tomada de decisão, a gente conseguiu avançar com tecnologias nos processos, conseguiu expor os benefícios que isso vem trazendo ao longo do dia a dia, tudo com base nesse primeiro grande alinhamento que a gente fez com a nossa gerência e diretoria. Tá? Então acho que nosso primeiro objetivo foi definir os objetivos, sabe? Acho que foi esse o primeiro grande salto, né? E sabendo que a gente tem pilares e fundamentos, né, muito fortes por baixo disso. Perfeito, Guilherme. Eu achei bem legal esse ponto que você trouxe em relação ao próprio contexto do mercado, né? Quer dizer, não só o mercado energético, mas acho que o nosso país como um todo, ele acaba sendo um país de commodities, né? Então, mineração, próprias usinas, produtos agrícolas como um todo, são todos commodities. Então, como você fica meio que dependente do preço de mercado, é importante que você faça esse trabalho interno de garantir essa maior eficiência realmente da tua operação para se manter competitivo, para que você consiga ter essa maior flexibilidade. Exato. E um ponto que eu acho que é super legal do mercado superenergético é justamente essas novas tecnologias, essa reinvenção que está sendo sempre feita, né? Então, conseguir utilizar subprodutos que antes eram, às vezes, descarte para você, de fato, conseguir uma maior rentabilidade aí do negócio. Então, nos últimos anos tem surgido muito biogás, né? Ou como utilizar realmente vinhaça ou subprodutos para a produção de biogás, o próprio etanol de segunda geração, que está bastante em alta aí nos últimos anos, utilizar o etanol para a produção de combustível para aviação. Então, essa reinvenção constante ali do mercado, eu acho que é algo que é super interessante e que, de fato, une bastante aí o setor. E com esse contexto, né, definir um objetivo claro de onde você quer chegar, ele é muito importante. E eu achei muito bom que você já trouxe mais ou menos na prática como é que foi esse processo de vocês. Eu acho que ajuda bastante aí quem está nos ouvindo a pensar realmente em possibilidades. E aí eu fiquei numa dúvida, né, Guilherme? Porque a gente sabe aí, né, que no mundo corporativo é importante que você tenha realmente essa autonomia, que você consiga desenvolver bem esses projetos, né, internamente. Mas que para isso acontecer é importante que todo mundo esteja envolvido, né? Que todo mundo tenha essa clareza e todo mundo reme para um mesmo lugar. E aí você comentou muito dessa interação, desde a diretoria até realmente, toda a cadeia, né, da São Martinho aí ter sido envolvido nesse processo. E aí, esse movimento, Guilherme, ele parte, assim, de vocês que estão ali mais discutindo sobre o projeto, parte realmente da diretoria para conseguir, de fato, olha, a gente tem que fazer esse movimento. Como que funciona essa integração, né, e essa interação realmente, envolvimento da empresa como um todo para garantir, de fato, que não vai morrer na praia, que a gente vai desenvolver um projeto e você não vai ter autonomia para conduzir.
Eu vejo que isso é essencial para o sucesso, né, desse tipo de iniciativa. Eu queria entender um pouco melhor aí com o que consegue ser feito, né, todo esse envolvimento. Sim, a gente tem o envolvimento das gerências, né? A gente tem alguns comitês que a gente discute esses assuntos, né? E traz o que tem acontecido, as principais propostas. A nossa essência ela é muito inovadora, no sentido de o próprio time da unidade enxerga oportunidades e às vezes soluções, né? E a gente discute isso de maneira bastante aberta, né? Claro que tudo tem que ter muito fundamento e uma essência de algum tipo de retorno tangível, né? Mas a gente tem amadurecido bastante nesse sentido e a gente olha para duas linhas quando a gente fala de indústria 4.0. A primeira delas é a linha experimental, a linha de testes, a linha de exploração do que tem no mundo e pode, claro, tudo isso com uma referência de que a gente possa usar e tirar algum tipo de benefício. E a gente tem uma aceitação um pouco maior de poder, às vezes, fracassar em algumas linhas, entender que o prazo não foi atendido, ou a qualidade não foi atendida, ou o custo ficou fora do esperado, né? E a gente tem uma outra linha, que é o que mantém e vai fomentar no curto e longo prazo todas essas outras iniciativas, né? Então a gente sensoriza os equipamentos, a gente tem uma jornada que a gente fala, né, que é começar sensorizando os nossos equipamentos. Então tem lugar que ainda falta algum tipo de sensor, ou poderia ter mais sensoriamento, para a gente tomar decisões melhores. Então a gente começa ali colocando, a gente entenda de tudo, né, infraestrutura de automação. Então a gente está falando de válvula, está falando de um transmissor de temperatura, de nível, de vazão, e toda a arquitetura de automação, né, para a gente sair da operação manual e conseguir ter mais autonomia. Depois a gente vem para a digitalização, e aí a gente está falando de uma cópia do que existe na realidade, a gente ter ali um simulador, a gente tem um gêmeo digital, que a gente chama, que é onde a gente pode entender um pouquinho mais do processo e saber quais seriam as melhores decisões e onde a gente deveria estar trabalhando para trazer melhor eficiência, por exemplo. Aí, com essas duas referências, né, então vamos falar a referência de dados e esses dados, através de processos de modelagem, gêmeo digital, a gente tem informações importantes para tomar a decisão, a gente vem com a outra camada, que é o controle avançado, que a gente chama, e aí essa camada controle avançado, né, a gente até mudou o nome dela para que ela não ficasse simplesmente controles avançados, a gente chamou ela de autonomia. Então, o processo ele tem autonomia para se corrigir, para tomar uma decisão, para melhorar um set point, para estabilizar em algum momento, ou ter uma condição um pouco mais voltada para a eficiência, ou uma condição um pouco mais voltada, por exemplo, para a produção, né? Então a gente consegue, dentro dessa camada de autonomia, né, e o nome ele é bastante, ele já diz bastante por si só, que as operações estejam um pouco menos mergulhadas naquele dia a dia, em ficar trocando set point, ficar passando rádio e ficar ali de fato olhando, opa, essa temperatura ela está um pouco fora, o processo está com uma tendência de desajuste, ou entrou uma cana diferente, eu sei que vai acontecer alguma coisa, eu estou analisando o meu processo e não reagindo ao meu processo, né, que é o que acontece quando a gente só coloca talvez uma malha tradicional, né. Claro que essa camada, ela é o nosso foco hoje, tá? A gente foca muito em ter autonomia nos processos, então, sensor, modelagem interessante desse trabalho e a parte de controle avançado, com análises estatísticas ali para saber o que tem que ser feito, né? Mas a gente está focado demais ali em talvez tirar um pouco de carga da operação. Se a gente não tomar a decisão ótima do ponto de vista da indústria, né, o operador vai ter que tomar ali no dia a dia, né, e às vezes ele não tem o insight que o S&OP pode ter trazido, ou um outro insight que uma outra área pode ter passado, que vai ter que ter uma parada daqui 2 semanas, e ele não precisava ter fazendo isso agora, né, então esse ponto ótimo, que não necessariamente é o mais alto de todos, mas com certeza não é o melhor, acontecendo 24 horas é o que a gente busca quando a gente fala de autonomia, né? E a gente fala das mais diversas tecnologias, vai de um controle avançado ou um PID diferente, fazendo alguma fasificação tradicionalmente, e até mesmo a gente falar aí de laço fechado, de RTO, de outras plataformas que nos ajudam, em linhas gerais, a gente ter mais estabilidade no processo. E aí, com a estabilidade, a gente consegue otimizar, né? Acho que esse é o principal ponto. E aí a última camada, né, ela já está desenhada no nosso curto prazo, mas a gente explora
vou falar que a gente explora pouco, porque a gente não está intensivamente buscando e trabalhando nisso, que é a camada de machine learning, essa parte de inteligência artificial aplicada, com melhoria constante, porque a gente entende que isso, e aí entra muito do que a gente quer para nós, né? Isso é caro. Isso, na verdade, isso é muito barato, mas para funcionar bem, você tem que ter toda uma base que a gente ainda não tem, né? Uma base de sensoriamento, talvez muito mais avançada, com sensores muito mais precisos. Então, a gente está tentando estabilizar o processo e depois a gente entende como esse processo estável funciona, e aí a gente coloca metas e tenta reduzir ainda mais o desvio padrão, faz análises mais estruturadas, né? Hoje a gente está cortando as árvores mais altas, né? Falando ali de equilíbrio, né? Equilíbrio, estabilidade. E aí essa parte de machine learning, por ela ser mais incerta, menos tangível no sentido de quanto que eu tive de ganho com o machine learning, é muito complicado dizer, e quanto que essa decisão é melhor que uma outra que eu poderia tomar, de um outro caminho, de uma outra plataforma até equivalente, né? Então, dada essas dificuldades e complexidades, a gente está focando num passo antes, esperando o mundo amadurecer nesse quesito e as coisas serem um pouco mais sólidas, para a gente não errar o caminho, né? A gente viu que tem muito trabalho de casa até onde a gente já chegou, até onde a gente tem como consolidado aí há mais de 5 anos, que são os controles, são as autonomias que a gente chama. Então a gente está explorando muito essa parte de NIR, essa parte de transmissores tradicionais, melhoria de gêmeo digital, novos processos, como a gente falou, trazer esse conhecimento de modelagem, esse conhecimento de gêmeo digital para esses novos processos que vão estar integrados nos nossos processos de cana e vão mudar a regra do jogo, né? Então, um exemplo disso é a nossa planta de Goiás, né? Que ela teve um processo de milho anexo ao processo de cana, uma fermentação e destilação totalmente diferente do que a gente está acostumado, e precisa usar mesmo o bagaço. Então a gestão é a mesma, né? Ela está totalmente conectada e a gente precisa ter novos sensores que talvez não eram importantes, né? Então, vocês estão lá com a gente, vocês sabem o desafio que é economizar bagaço dentro daquele sistema, né? Então, são os focos que a gente tem ali, cada hora o foco muda, né? É o dinamismo da nossa essência de commodity. Então a gente focou no que a gente tem de muito tangível, né? Até a parte da autonomia. E a IA e machine learning a gente vai experimentando, flertando com alguma coisa, alguma outra que a gente entende que está consolidada e possa ajudar, né? Não que não tenha IA nas outras aplicações, tá? Mas essa parte de machine learning, ela é um passo à frente, sabe? A gente meio que perde o controle e perde um pouco da mão do que está acontecendo e a gente entende que tem muito que avançar com o que a gente já domina. Acho que é um pouco dessa linha que a gente tem trabalhado, né? E aí, acho que o principal desafio hoje, né, quando a gente fala de caminhar essa jornada, né, fora dos testes, do que é mais concreto, são os custos, cara. Assim, o custo Brasil ele é muito complicado para a gente trazer coisas novas e diferentes. Então a gente está focando em coisas que pagam a conta, provando o valor da indústria 4.0. Isso vai alimentando o outro braço, que é o braço um pouco mais ousado, que a gente testa ali uma visão computacional, testa algum tipo de sensor diferente, via Bluetooth, via alguma coisa mais nova, claro, mas em uma condição totalmente diferente, né? Ela não está na linha de frente, na nossa essência, no nosso core, e se ela parar de funcionar, a gente vai ter um prejuízo grande, tá? Diferente dos outros caminhos que a gente segue numa outra linha. Perfeito, Guilherme. Eu acho que você acabou passando até bastante, né, por meio que o processo, né, de um passo a passo ali dessa implementação dessa tecnologia. Eu acho que é legal dessa jornada que você apresentou, que existe uma sequência realmente, né? Não adianta você talvez investir no machine learning direto se você às vezes não tem as informações necessárias para você conseguir de fato extrair o máximo, né, dessa tecnologia. É importante fazer esse trabalho da base mesmo, quer dizer, ter uma base de automação atualizada, nova, confiável e segura, principalmente, ter um nível de instrumentação, sensores e atuadores em automático também, que sejam de fato, confiáveis, porque eu acho que a questão da autonomia, que nem você trouxe, Guilherme, ela tange muito a confiabilidade desses instrumentos. Quer dizer, se você não tem a confiabilidade ou você não tem como deixar em automático, não tem como você trazer uma inteligência, uma tecnologia nova para fazer isso daí de forma autônoma, porque daí realmente não conversa, né? E eu acho que seguir essa jornada, seguir esses passos, ele é muito legal. E eu acho que você trouxe de forma muito precisa esse caminho aí que compartilho bastante, né?
em relação a, putz, como fazer essa jornada aí de sucesso. E eu acho que você acabou compartilhando bastante essa questão, né, do tipo, putz, esse caminho ideal, digamos assim, que vocês estão seguindo e que tem dado muito certo, mas no papel, né, e principalmente quando a gente já passou por ele, tudo lindo e tudo certo, né, mas acho que ao longo desse caminho vocês encontraram bastante desafios, muitos aprendizados também, que eu ia pedir para você compartilhar aqui, né, com quem está nos escutando, para também ter esse alinhamento de expectativa, quer dizer, não é de primeira que vai dar certo, e também vocês já tiveram aí muitos aprendizados ao longo desse caminho. Que tipo de aprendizado que vocês tiveram, que tipo de desafios vocês tiveram ao longo dessa jornada para entender qual que é esse melhor caminho? Acho que você já trouxe um pouco dos custos, né? Sim. E que outros aprendizados aí você pode compartilhar com o pessoal? Eu acho que um destaque, né, que a gente pode trazer é que essa camada de autonomia ela tem um custo baixo quando a gente olha em comparação com a camada de digitalização, com a camada de sensoriamento, né? Só que o desafio é você chegar para o operador, né, coitado, ele não está vendo ali, por exemplo, o grau do álcool em tempo real. E aí você quer pôr um controle avançado que vai ver por ele também sem olhar. Então ele fala, cara, como é que a gente vai controlar o grau do nosso etanol se a gente não tem a medição online, né? Então, a gente tem um trabalho, né, de que daí é uma responsabilidade nossa, né, de quem está olhando para isso e ter esse cuidado de trazer a instrumentação adequada, né? Então, pô, como é que eu vou saber a eficiência da caldeira se eu não estou medindo quando está entrando de bagaço, né? Então, todos esses temas que estão na ponta, né? Tem coisa que está no meio ali do processo, acaba ficando muito na estabilidade. Mas quando a gente fala de ponta, né, então geração de energia, produção de açúcar, de etanol, né, levedura, são coisas que estão na ponta. Então, se a gente mede aquilo, é nítido como a gente consegue melhorar com esse tipo de trabalho, né? Só que não basta colocar só uma camada, não é que não basta, melhora, estabiliza, mas você não prova o ganho, né? E o principal desafio que a gente passa, né, vai desde convencer a operação que a gente vai ter um sistema que vai ajudar, talvez ainda até capengue em alguns pontos, porque falta alguma coisinha ou outra, e a gente com esse sistema vai conseguir trazer mais para frente. E a gente também conseguiu fazer, às vezes, ao contrário. Para colocar o sistema, vamos investir, vamos provar que tem uma jornada interessante, e aí com a nova instrumentação a gente tem mais benefício do sistema. Então, aconteceu de várias maneiras, tá? Isso acontece em paralelo. A gente entende que, por si só, por essência, né, a autonomia do processo, controle avançado, ele já melhora a condição operacional, independente se a gente vai ter a mesma informação ou mais informação. E aí, nosso trabalho é tentar traduzir esse ganho em melhorias na base para continuar a jornada, né? Então, o principal desafio é a gente justificar esse tipo de trabalho, né? Porque eu vou ter um custo com instrumentação, com a própria autonomia, com a modelagem do trabalho, com o meu time de engenharia dedicado, né? E como é que eu vou provar que isso traz um ganho lá no fim do dia, né? Essa justificativa, a gente precisa entender e se apegar muito a ela, porque por mais que a gente dê um salto de fé em alguns momentos, chega uma hora que a conta chega, né? Então a gente precisa estar muito preparado, e aí entra, acho que o expertise tanto nosso quanto das empresas que nos apoiam nessa jornada, de ajudar a justificar. Então, a empresa que traz o medidor, que talvez a gente nunca teve, ela vai ter que nos ajudar a validar isso estatisticamente, falar, pô, isso aqui é tão preciso quanto sua análise de laboratório e ainda te traz o dado online. Quem faz a modelagem, essa modelagem tem uma precisão adequada para que a gente possa tomar decisão em cima desse modelo com aquela informação online, e quem está fazendo o controle avançado, quanto que a gente conseguiu estabilizar, reduzir um desvio padrão, melhorar a condição do set point, né? Então isso é uma jornada, não é simples, não é óbvio, né? Existem várias variáveis, é muito complicado isolar os ganhos quando a gente fala de indústria, né? O nosso benefício está totalmente conectado, os nossos processos, e o nosso desafio é porque todos os processos estão conectados e você não sabe de onde veio o ganho, né? Mas, assim, é nítido que existe ali uma estabilidade, existe uma melhoria. O operador começa a se distanciar do processo no sentido de o processo depender dele, né? A gente consegue ver grandes avanços até no conhecimento, né? Quando a gente implanta o trabalho, né? A gente vê que a gente precisa ser crítico ao implantar o trabalho, né? E os questionamentos que às vezes a gente vai tendo ao longo desse processo de implantação faz a gente aprender bastante, e às vezes é por uma outra ótica, né? Entender ali quais são os desafios, né? Então, acho que
sim, envolver a operação, convencer a diretoria, né? São trabalhos que a gente sempre tem que estar fazendo, né? E faz parte do processo, sabe? A gente tem essas pessoas nessas posições de destaque porque elas são especialistas no que estão fazendo, sabe? Então a gente não envolvê-las é o primeiro passo para que tudo dê errado, né? E envolvê-las dá trabalho, é desafiador, tira a gente da zona de conforto, né? Os questionamentos são pertinentes, são de verdade, e a gente tem que dar uma resposta, porque a gente está trazendo alguma coisa que é para melhorar a condição de todo mundo. Então, se tiver uma dúvida que a gente não consegue responder, ou um questionamento que fica em aberto, né, provavelmente a gente está indo para o caminho errado, né, e aí a nossa meta é sempre acertar o destino, né, então acho que tem que envolver todo mundo, é desafiador, mas é o caminho certo, né, e o benefício vem desse mesmo desafio, sabe? Perfeito, perfeito, Guilherme. Acho que são pontos aí de aprendizados muito importantes e que acho que mostram o quanto de fato tem que estar todo mundo alinhado, todo mundo com essa clareza, né, do objetivo e de onde quer chegar e entender que é realmente uma jornada, né? Eu acho que isso daí são pontos essenciais aí para aplicação. E até em termos, né, de entender um pouco melhor de, putz, como que na prática, né, essa jornada é implantada e como que se pode até mesmo justificar esses benefícios, que nem você comentou, é um desafio, às vezes, de você conseguir mensurar, né, esses resultados, tem um case de sucesso que você pode compartilhar aí, né, com a gente, Guilherme, em termos de tipo, putz, olha, a gente aplicou aqui essas tecnologias, a gente conseguiu mensurar em eficiência profissional, às vezes até deixar mais autônomo, né, realmente o processo. Você pode compartilhar Uhum. aí com a gente um caso de Ah, sucesso aí de a gente vocês? tem, a gente tem 4 unidades, né? A gente já tem nas 4 unidades aí boa parte dos processos com algum tipo de controle, né? A gente tem que entender que nem todos os controles precisam ser avançados, mas os que precisam fazem uma grande diferença, né? Isso faz parte do processo de entendimento, né? De como trabalham as coisas, mas ao longo de todos esses processos, de todas as unidades, né, a gente chegou a ter redução de 80% da intervenção operacional naquele processo durante uma semana. Então, assim, de 300 e tantas alterações, caiu para 20, sabe? Assim, é muito grande, assim. A gente olha para os números, eles são surpreendentes. A gente vê que isso nos fomenta ainda mais, trazer mais autonomia para o processo, ou seja, mais instrumentação, por que ele precisou atuar, talvez tenha uma válvula lá que ela não se ajusta e faz com que ele tenha que atuar aqui na outra parte do processo, né? Então esse é o primeiro benefício nítido, assim, a operação, quando faz a diferença e foi bem desenvolvido o controle, e isso é feito a 4 mãos, a gente vê que a operação adora, e fala, não, deixa ligado, não precisa tirar, e o sistema fica online, né? A gente olha para aquela taxa de uso, ela está sempre acima de 95%. Isso é um resultado que deu, uma prova que isso deu certo, né? Então, que bom, tá aplicado, né? E os benefícios a gente vê muito em instabilidade, a gente vê muito assim, quando a gente desliga alguns sistemas, a gente vê que o controle fica saturado, né? A gente tem alguns indicadores que a gente chama de indicadores de malha, né? A gente olha para o padrão técnico de processo, né? Então, como que o processo atua, e depois a aderência ao set point, né? E a gente está sempre olhando para a aderência ao set point, porque independente da faixa que eu estou trabalhando, eu tenho uma faixa que a gente tolera dentro do set point, e a gente vê que a performance fica melhor, ou seja, a gente fica mais dentro da tolerância, e a gente vê o controle menos saturado, né? Então, isso são, assim, ganhos que a gente comprova em 90% das aplicações, e quando não comprova, provavelmente foi algum erro de desenvolvimento que a gente precisa entender um pouquinho melhor, ou às vezes aquele controle está dependente de uma outra coisa, e aí ali talvez é um lugar que o controle avançado ainda não vai trazer um benefício muito bacana, precisa fazer um trabalho de casa, uma lição de casa, para a gente poder chegar naquele patamar, né? Mas assim, é nítido ver uma melhoria do que a gente chama de performance de malha, MV saturada, um outro ponto. E quando a gente fala de desvio padrão, né, a gente consegue reduzir aí 40, 50, tem lugar que chega a 60% de redução. Nas primeiras semanas a gente já vê, né? Então, por exemplo, um nível de Donnelly, a gente vê ganhos expressivos nessa performance de malha. E isso faz com que a gente consiga trabalhar com um patamar um pouquinho mais alto. E esse patamar um pouquinho mais alto é onde a gente tem ali os ganhos que a gente conhece, né? E aí, por exemplo, né, um exemplo é a moenda, né? Quando a gente fala de moenda, a gente trabalhar com um nível de Donnelly mais alto, pela teoria, por todos os livros, é melhor. A gente tem um peso de coluna ali maior, força mais a cana a entrar para o esmagamento.
Só que qual que é o ganho da gente ter esse nível de adrenalina mais alto? Cara, isso é muito complicado de medir e é complicado a gente medir a saída, né? A gente não tem uma medição online validada, né, que a gente fala, pô, é esse aqui que tá o ganho. Então, aqui é um ganho de estabilidade, mas quando a gente fala de geração de energia, a gente está lá na ponta. Aí a gente tem melhorias em outros lugares, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de energia gerada, a gente está falando de redução de consumo de bagaço, porque a gente está aliviando menos, as válvulas de alívio ali, de segurança estão abrindo menos, válvula de partida, então isso a gente consegue ver que quando não zera, reduz muito, né? E aí são ganhos na ponta, que às vezes a gente também não consegue fazer a conta. Pô, a válvula abriu 15 minutos, essa aqui abriu 20%, uma redutora de um vapor para outro, mas a gente vê que melhora, estabiliza, e aí, quando a gente traz isso para a operação nos ajuda a defender para a diretoria que o sistema é bacana, né? Então a gente faz um trabalho todo ano aí de reavaliação das malhas, como a gente está indo. A gente tem muitos processos que a gente vê o ganho e vê o cliente defendendo. Não, isso aqui tem que ficar, eu quero, eu gostei, eu preciso. Se não fosse isso, eu ia estar tendo muito mais trabalho, eu já estou fazendo um monte de outra coisa. Então, assim, não dá para voltar ao que era, né? Então, são respostas aí, feedbacks que demonstram os benefícios, né? Alguns é na veia, né? Então, um pouquinho mais de etanol no tanque, um pouquinho mais de energia na rede, um pouquinho mais de bagaço no estoque. E tem outros que são ganhos ali que a gente entende que são muito bons, mas a gente não consegue mensurar ali, pô, foi 2% por conta disso, 3% por causa daquilo, né? Isso é devido à complexidade das nossas instalações, a idade delas também, né? A concepção dos equipamentos. Então a gente precisa voltar lá no primeiro passo, né? Vamos colocar mais algum tipo de sensor, colocar mais algum tipo de informação e dado que nos permita modelar melhor aquele sistema e talvez tangibilizar um pouco mais os ganhos, né? Então acho que é uma jornada longa, né, cíclica, e quanto mais desafio a gente vai tendo, quanto mais a gente vai subindo a meta, né, espremendo ali os desperdícios que a gente tem no processo, isso vai ficando cada vez mais complicado, né? E a gente retoma lá para a fase 1. Agora, um cuidado que a gente tem que ter, né, e essa é uma expressão muito interessante, bem divulgada, né? A gente tem que cuidar para não colocar sapato em porco, né? Então, assim, onde eu preciso da informação, ela varia de verdade, ela tem que ser medida em tempo real. Porque às vezes eu tenho ali uma perda constante, fixa, pela característica construtiva, e se eu medir, vai dar um número quase que estável. Então, ali talvez não é o lugar que tem que medir, né? O próprio laboratório, de tempo em tempo, coleta e nos informa se tem algum problema fora do normal, né? Agora tem coisa que dentro do normal varia muito, né? E aí a gente tem grandes problemas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para focar, né? E aí entra não só quem está olhando para a indústria 4.0 e para as tecnologias, mas quem olha para o processo, para quem olha para a companhia e olha para a indústria e fala, ó, o meu problema está aqui, é aqui que eu estou tendo uma perda maior, é aqui que eu estou tendo um gargalo muito grande, né? Aqui que se eu reduzir um pouco o consumo de vapor, eu vou conseguir ter um benefício lá na frente, né? E aí, mesmo que às vezes o problema é construtivo, de layout, né, a gente consegue ver que, tendo clareza de como a gente pode operar melhor, né, a gente consegue ali um ganho, né, não tão grande quanto se a gente tivesse espaço para navegar, mas em processos que a gente chama de gargalados, né, ou que estão subdimensionados, ainda assim a gente consegue, na média, no longo prazo, perceber algumas melhorias. Legal, legal, Guilherme. Inclusive, acho que essa questão, né, deve ser uma jornada, mas também que ela pode se retroalimentar, ela é muito importante. Porque eu vejo muitos clientes, às vezes, falando, putz, olha, aqui ainda não está pronto para receber esse tipo de tecnologia, a gente ainda não consegue fazer nada. Só que às vezes você já tem um mínimo para conseguir dar esse primeiro passo e dar essa primeira volta, né? E aí, uma vez que a gente consegue, poxa, provar já alguns ganhos, já consegue já ter uma melhora de estabilidade, uma maior padronização da operação e, de fato, putz, subir a barra, que nem você comentou, né, Guilherme, às vezes do time, de conseguir, putz, olhar para outros pontos, olhar o processo de uma maneira mais ampla, conseguir entender essa mudança de perspectiva, digamos assim, putz, isso daí vai te retroalimentar mesmo, você vai conseguir entender onde que é melhor fazer um investimento assertivo, justamente os pilares que você comentou, né? Então, putz, ter uma instrumentação boa, uma rede de automação boa, confiabilidade de instrumentos, desengargalar, às vezes, algum tipo de controle, né? Tirar saturação de alguns deles. Então,
Putz, eu achei que perfeito, assim, esse case aí que você trouxe, essa aplicação de fato na prática. Inclusive com mais aprendizados, né, e mais inputs aí que vocês passaram. Então, putz, muito obrigado mesmo aí por compartilhar esse case aí tão importante aí, né, e tão rico quem está nos escutando, tá, Guilherme? E aí eu acho que até caminhando aí um pouco, né, pro final aí, né, desse nosso episódio, acho que a gente já teve bastante informação rica aí para quem está nos escutando. Inclusive, já até trouxe, né, algumas tendências futuras, né, que vocês estão enxergando aí nesse passo aí de machine learning mesmo para aplicação aí integrar realmente todas essas tecnologias que vocês já têm. Eu acho que é um passo super legal. E de uma maneira geral aí, né, Guilherme? Acho que para quem está começando ou para quem está no meio dessa jornada, conselhos que você pode trazer aí para eles, que passos futuros que você pode trazer aí para quem está nos escutando, dicas, enfim, né? O que você pode deixar aí de palavra final aí para quem está nos escutando? Não, legal. Assim, o aprendizado nosso é que, por mais que a gente traga todo mundo no começo, e isso é muito importante para definir as regras do jogo, né? A gente chamou de fundamentos. Isso precisa acontecer recorrentemente. Você Perfeito. raramente vai mudar os fundamentos, mas a tecnologia mudou, é, as pessoas vão sendo, vou chamar de assediadas por tecnologia por todos os lados. Então a pessoa na própria casa dela vai receber uma automação diferente, vai ver uma Alexa da vida e vai falar, opa, o negócio está mudando. Aí a pessoa vai ter uma nova visão daquela bagagem que ela trouxe no passado, talvez no ano passado ou nos últimos 2 anos. Então é bacana retomar, né, e não para mudar os fundamentos, mas para mudar talvez alguns pilares, alguma distribuição de recurso, né, como que a gente está fazendo, quanto que a gente aposta no novo e quanto que a gente faz o tradicional, né, isso é uma decisão da diretoria, mas a gente aqui no meio campo tem a chance, né, de fomentar, incentivar e demonstrar, né, o que pode ser feito, né, quais são as novidades que está vindo e ser mais favorável quando a gente entende o potencial e até tradicionalista ali quando a gente vê que o negócio está um pouco fora da casa, né? Então a gente tem essa necessidade de trazer todo mundo de novo. A gente dá uma aula quando a gente faz esse workshop, né? Não a gente, mas assim, a gente contrata as melhores pessoas que a Uhum. gente conhece e que tenha conhecimento externo do mundo, de outros players, de outros setores, Perfeito. para dar insights, né? Então, além de uma sessão de encontro, da gente revisitar os combinados, né? É uma sessão da gente ser treinado, da gente olhar um pouquinho para fora, relacionar com o nosso dia a dia e falar, opa, na minha usina não vai ser diferente, né? Não tem como eu ter uma realidade na minha casa e no meu trabalho eu tenho outra, né? E isso é uma questão de sobrevivência, né? As pessoas estão mudando, as pessoas vão operar de maneiras diferentes no futuro, né? Então, a gente está falando de, às vezes, testar e flertar com coisas que ainda não estão consolidadas para manter o negócio funcionando daqui a 10 anos, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado, né? Uma dica seria fazer esses encontros e uma outra dica seria manter uma cadência, manter uma consistência, manter essa chama acesa, né? Para quem de fato vai ajudar a defender e a impulsionar isso, que é a média gestão, né? Então, ali, às vezes o operador ele é o cara que mais top, mais está dentro quando ele vê o valor. Mas a média gestão ela tem um risco, ela é responsável por aquele processo, né? Então, ela precisa estar muito conectada, entendendo bem, né? E ela ajuda, inclusive, a vender isso para a diretoria quando necessário, né? Muitas vezes a diretoria também traz coisas de cima para baixo e fala, oh, isso aqui é muito bacana, vamos testar, e é muito bom. Mas acho que se a gente tiver todo mundo, como você falou, remando para o mesmo lado, né, em todas as camadas, cara, é uma receita para dar muito mais certo. E eu acho que uma outra coisa, né, a gente precisa começar dentro do setor, né, explorar outras tecnologias, porque quando a gente olha para essa linha de sensoriamento, talvez a gente tenha chegado com o NIR ali numa última instância possível, né? É muito Uhum. caro, tá barateando, mas ainda é caro, tem que estar muito claro ali onde vai ser usado. Aquela matéria-prima não pode mudar muito, porque senão você perde totalmente a referência. Então você tem algumas limitações e tem já os casos bem concretos, né? Mas a gente tem explorado, por exemplo, né, a visão computacional como possibilidade de talvez ser um sensor que lá na frente vai nos dar informações importantíssimas, né? Então, pô, uma Legal. câmera pode ver uma possibilidade de bucha, pode ver o nível de Donnelly ao invés daqueles sensores que a gente já tem lá.
Enfim, qual que é a demanda dos processos, a gente pode às vezes ver por câmera, um nível de tanque que às vezes é difícil de medir, porque muda densidade, tem espuma, então assim, tem caminhos e tem novas tecnologias chegando, né, que podem nos ajudar, e às vezes não estão com um custo tão alto, né. Existem outras que hoje a gente olha e fala, pô, colocar um braço robótico na minha planta vai ser um pouco mais difícil do que colocar uma câmera, sabe? Então, tem que apelar para o que está mais na mão, está mais pronto e o pessoal tá optando por dar continuidade, né? E aí fazer parceria, cara, é fundamental, né? A gente tem hoje grandes parceiros aqui estratégicos que nos apoiam a olhar para o futuro, trazer novos insights, né? Isso é muito importante. E a gente vê que é bom estar próximo, sabe? Tem muita coisa que talvez a gente não consegue entender e aplicar no nosso setor, mas é bacana ver para onde está indo. E a gente também, e ajuda a gente a valorizar os parceiros que a gente já tem, que já fazem as coisas direcionadas a nós, né? Tem muita coisa sendo feita para outros setores e que não aplicam por essência no nosso processo, pelo nosso jeito de ser, né? Então a gente valoriza as duas coisas, né? O que vem de novo e quem de fato está olhando para o nosso negócio, olhando para o nosso setor e nos ajudando a sair do outro lado. Que legal, Guilherme. Se eu puder até, né, complementar Claro. já esses vários pontos ótimos aí de conselhos, reforçar acho que o ponto que eu vejo bastante, né, que às vezes acaba caindo no desuso mesmo, né? Então esse ponto que você trouxe dessa sustentação e adoção realmente dessas tecnologias, ela é essencial para o sucesso delas, né? Eu acho que não só no mercado editorial, mas em geral, assim, esse início da jornada, muitas vezes é feito de uma forma não estruturada, às vezes sem esse devido alinhamento entre todo mundo, sem definição desses fundamentos e pilares que você trouxe muito bem ali no começo da nossa conversa, e às vezes eles levavam como um projeto, simplesmente, começo, meio, fim, tá entregue, e não olhava mais para isso, e acabava realmente caindo no desuso. Então, eu acho que um ponto que você trouxe que é, putz, essencial é esse olhar de estar sempre renovando, de estar sempre conversando, de sustentar realmente essas implantações já feitas. O cenário das usinas, como um todo, são muito dinâmicas. Acho que você trouxe muito bem na sua fala. Ele é muito dinâmico, então você está sempre atualizando, você está sempre precisando fazer essa manutenção, as pessoas trocam, as tecnologias evoluem, e cada vez mais rápido elas estão evoluindo, então essa conversa constante, deixar realmente todo mundo alinhado e todo mundo remando para o mesmo barco o tempo inteiro, porque é muito comum, às vezes você começa a desviar realmente a atenção, né? Então, esse alinhamento aí constante, eu acho que ele é muito importante para o sucesso dessas implementações, né? Eu acho que se eu pudesse complementar ali, né, e reforçar um dos pontos que você trouxe, seria esse daí. Então, putz, muito legal, muito obrigado aí por compartilhar todos esses insights, todas essas dicas e cases práticos mesmo, né? Aprendizados, acho que tem uma riqueza de informação muito grande. Então, só tenho a te agradecer aí, Guilherme, por compartilhar aí com a gente, dedicar esse teu tempo compartilhado aí com a Systems e com quem está nos ouvindo. E aí, deixo aberto aqui, Guilherme, para uma palavra final aí que você queira trazer, encerramento aí do nosso episódio. Fique à vontade. Acho que só agradecer, Vitor, assim, a gente conseguiu trilhar essa jornada, né, e eu tive a sorte de fazer parte dela, né, muito pelas conversas que a gente teve, né, a iSystem acho que foi fundamental, né, a iSystem e várias outras empresas, mas, assim, eu lembro de vocês desde o primeiro dia, a gente conversando, a gente fez provas de conceito lá atrás, então, assim, acho que a persistência, cara, ela é fundamental, porque às vezes não dá certo de primeira, não dá certo de segunda, e a gente vai indo. Eu lembro que foram vários trabalhos, quando eu cheguei já tinha trabalho feito, eu quis resgatar porque eu acreditava muito, e assim, outras pessoas foram acreditando e a gente foi ganhando espaço, né, e trazendo resultado. Então, acho que persistência, cara, é uma palavra-chave, sabe? A gente não tem bons resultados e constrói coisas boas de maneira extremamente fácil, sabe? O mundo ele é um lugar difícil da gente estar, né? Então não vai ser diferente com outras coisas, né? Então assim, a dedicação, a persistência, a resiliência ali para a gente fazer acontecer, né?
e no fim a gente vê quanto que isso vale a pena, sabe? Então acho que às vezes pode parecer que tá difícil, né? Mas tem um caminho, tem uma jornada, né? E hoje ela já é bem consolidada, né? Talvez lá atrás a gente aprendeu muito juntos e eu fico muito feliz porque com esses aprendizados a gente deixou de errar algumas coisas, incorporamos algumas coisas nos nossos planos, né? Então faz parte do processo, né? E então assim acho que a persistência, a resiliência, acho que é fundamental, sabe? A tecnologia ela muda muito, mas a gente deixar de ter aquela fé ali, pode ser que isso caia por terra por uma essência cultural da gente querer fazer como a gente sempre fez e em detrimento até do resultado do processo, sabe? Então, acho que é bacana a gente estar sempre de olho, ter essa persistência de fato, resiliência e provar os ganhos, sabe? Quanto mais a gente prova ganho, a gente vai solidificando aquele pavimento que a gente já passou e daquilo não volta mais, sabe? É aquilo que eu falei, o operador não quer tirar, o gestor não quer deixar tirar, o gerente não quer tirar e se tira pergunta por quê. Então, é Uhum. quando a gente acerta o caminho, sabe? Mas não é simples, né? Não é fácil. Então, não ter persistência e fazer isso acontecer, porque são muitos os benefícios, né? E a jornada ela é bonita, sabe? É gostoso de ver quando as pessoas se sentem parte e se sentem parte e entendem o que está acontecendo, sabe? Acho que é muito gratificante, sabe? E acho que essa persistência, aí, né, acho que está muito ligada também com o ponto, né, de conselho ali que você deu agora há pouco, voltado a ter parceiros realmente que te ajudem nessa jornada, né? Eu acho Exato. que é, tem mudado bastante essa relação parceria e fornecedor, né? Eu acho que antes era muito fornecedor, fornecedor, Exato. fornecedor, e era Exato. simplesmente uma transação ali de negócios, mas na verdade, putz, é importante que você tenha parceiros, né, nessa jornada. Eu acho que, como você comentou, né, Guilherme, acho que existe uma jornada longa, se a gente tiver os parceiros que realmente, poxa, estejam ali para ter o sucesso realmente, né, dessa iniciativa, que realmente vá apoiar vocês no desenvolvimento disso, e olhe isso como uma parceria realmente de longo prazo, eu acho Exatamente. que acaba não conseguindo evoluir muito bem. Então, acho que deve estar muito ligado com o que você trouxe aí. Exatamente. Mas acho que no mais é agradecer a oportunidade, agradecer por a gente estar junto há tanto tempo, fazendo tanta coisa. Eu que agradeço. Pedir até desculpa pelo trabalho que eu dou. Acho que a gente está sempre colocando os nossos pontos, né, para a gente evoluir, né, e Com melhorar, certeza. porque são tantas ferramentas ótimas, cara, que a gente precisa explorar e deixar funcionando. E aí, quando a gente chama atenção, quando a gente marca uma conversa, vocês estão sempre disponíveis, sempre estão nos apoiando, né, e atendendo às nossas necessidades e às vezes são necessidades muito pontuais para alguns fins muito específicos ali que a gente precisa para aquele momento. E assim, é o que você falou, é a parceria. Vocês estão sempre ali, dispostos, com um sorriso no rosto e a paciência também, né? A resiliência vem dos dois lados, né? Para que a gente possa tá construindo alguma coisa que fique aí, né? Para os nossos próximos passos, né? Então, acho que é mais agradecer. Acho que a System como um todo tem um papel fundamental na nossa jornada. E eu queria deixar aqui meu sincero agradecimento, tanto por estar aqui hoje, né? Acho que é bacana poder contar um pouquinho dessa história e agradecer também ao time da São Martinho, né, que nos apoia no dia a dia ali para que a gente consiga construir tanto a diretoria quanto a operação, quanto a gestão, a gente está sempre muito junto e no dia a dia, acho que quem é de usina sabe, né, cada safra é uma safra, cada dia é um dia e a gente ter esse momento de respirar e falar, não, vamos melhorar o processo, é aqui que é o caminho, é muito nobre, sabe? Eu fico muito feliz quando as pessoas entra lá o gestor, o gerente, começa a discutir numa reunião e fala, opa, é pra cá que a gente vai, é isso que o controle tem que fazer nesse momento que a gente está vivendo, cara. Isso é sensacional e são coisas que a gente vê que se não fosse o controle, né, talvez o cara da automação, o cara da instrumentação não teria falar assim, essa capacidade de reunir tantas mentes ali para construir, né? Então acho que é agradecer essa jornada e esse aprendizado que a gente teve juntos, onde a gente pôde chegar, acho que eu fico muito contente, sabe? Fico muito feliz de saber que a gente está nesse patamar. Eu que agradeço aí essas palavras e pela parceria realmente de muitos anos, né, Guilherme? Acho que você comentou, né, acho que desde que você entrou aí, foi mais ou menos a época que eu entrei aqui na Systems, então eu consegui acompanhar todo esse desenvolvimento aí junto contigo, junto com todo o time aí da São Martinho.
para mim, pessoalmente, é muito gratificante, né? Eu, particularmente, eu gosto muito dessa jornada que a gente está tendo aí com vocês. Eu agradeço demais a parceria tua, né? Como pessoa mesmo ali, né? Ajudando a gente a desenvolver e realmente poder evoluir com essas iniciativas. E do grupo também como um todo, que tem sido sempre muito aberto a tecnologias. Acho que, nossa, desde antes de se falar de indústria 4.0, vocês já tinham fóruns de inovações, realmente já buscavam essas conversas, entender o que tem de novo aí no setor. Então, eu vejo que essa parceria, esse tipo de parceria realmente dá frutos, né? E eu acho que a gente trilhou já um caminho muito legal agora e com certeza tem muito mais aí ainda a trilhar. Eu acho que tem muito pela frente em nível de tecnologias, de soluções e de lugares novos aí a serem alcançados, né? Então, fica o meu em nome de toda a Systems, né? Esse agradecimento aí, a tua presença aqui nesse episódio, tá, Guilherme? Acho que foi extremamente rico. E essa parceria aí que a gente tem com vocês, muito, muito obrigado aí pela tua presença e participação. Obrigado, Vitão. Um abraço a todos. Maravilha. Então, Guilherme, obrigado aí a quem está nos escutando. Obrigado pela tua presença. Esse foi mais um episódio aí do nosso podcast Indústria do Futuro. Faço convite aí para vocês para acessarem o nosso site, acessarem nossas redes sociais para saber um pouco mais aí como que a gente tem ajudado os nossos clientes a aumentar a eficiência de suas operações industriais. Compartilhe esse episódio aí com seus colegas de trabalho e até uma próxima, pessoal. Obrigado.